aqui. Seguimos, né, conversando todos juntos, recebendo aqui nos estúdios com muito carinho o doutor Luiz Fernando Pipino, ele que é o nosso promotor de uma vara criminal aqui da cidade e vem para falar de assuntos, alguns pontuais, outros mais genéricos, mas certamente do interesse de toda a nossa comunidade, né? Sempre bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, Marlene, Raíssa, Milena, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com todos para que a gente possa dialogar sobre assuntos sensíveis e importantes. Perfeito, gratidão pela sua presença aqui, doutor. Chamou a atenção da nossa comunidade o pedido da defesa do autor da chacina, julgado, condenado a mais de 200 anos de prisão, mas agora a defensoria está pedindo redução dessa pena. Como é que a promotoria recebeu essa notícia e o que isso significa de fato? Exatamente, Marlene, nós recebemos com naturalidade, nós já esperávamos, né? Parte do processo mesmo. Faz parte do processo, das regras do processo, e nós já imaginávamos que a defensoria iria exercer o seu papel, que é o de defender, não só nesse caso, como tantos outros assassinos e estupradores. Então nós já esperávamos, porque a defensoria assume esse papel de promoção da defesa em nome dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. Nós vamos agora contra a Razoar. Houve, de fato, a interposição do recurso. A Defensoria está questionando a pena aplicada dos 225 anos e já interpôs o recurso, Marlene, com fundamento no artigo 593, inciso 3º, a linha C do Código de Processo Penal. E o que isso significa? Que a Defensoria entende que o juiz errou na dosimetria da pena ou que essa pena essa pena aplicada foi injusta. Então, a Defensoria agora vai pedir ao Tribunal de Justiça uma readequação de pena, uma diminuição desses 225 anos de reclusão. O senhor acredita que isso venha acontecer de alguma forma? A nossa missão continua, Marlene. Nós estamos trabalhando no processo desde o início, como eu sempre disse, da deflagração da ação penal, com a denúncia, com a instrução, na fase pronúncia, instância recursal, no desaforamento, no plenário do júri. E este processo ainda não terminou, a nossa luta e a nossa missão ainda não terminaram, mas nós temos a expectativa de que o Tribunal de Justiça vá manter os 225 anos de reclusão e que, acaso haja uma ligeira diminuição, Marlene, de nada irá interferir nos 40 anos que ele deverá permanecer preso, né, segregado. Sim. Eu quero dizer à sociedade, Marlene, que esses 2 séculos e 1/4 de século de pena, 225 anos de pena, ainda assim não é pena suficiente. Para esse caso, com não há pena suficiente para responder e para reagir à monstruosidade praticada. Esses 225 anos, muito embora seja a pena máxima prevista em lei, ainda assim é insuficiente para punir, né, essa monstruosidade. Com certeza não vai haver, não terá influência, até porque ele tem outras condenações a cumprir, tem um monte de coisa para levar em conta, né, doutor? Ele já chegou no plenário do júri aqui da chacina de Sorriso, condenado a praticamente 40 anos de reclusão. Perfeito. Somados aos 225, 265. Então ele pode cumprir aí 60% da pena, 70% da pena, seja qual for a fração de pena, de nada irá interferir aí nos 40 anos que ele permanecerá preso. É o que eu sempre digo. Esse daí, nos próximos 40 anos, não vai mais fazer mal para ninguém. Muito bem, doutor, já que é de penalizações que nós estamos falando, de execução penal, de cumprimento de pena, vamos avançar um pouco no assunto. A gente está fechando o agosto e falávamos aqui nos bastidores há pouco, o agosto lilás, que infelizmente teve um pouco de tudo em termos de violência contra a mulher de notícia nesse mês, por incrível que pareça. E aí a gente fica com aquela sensação assim de que parece que não há muito respeito ou temer em relação a essas penalizações. A que o senhor acredita isso, doutor? O Agosto Lilás, né, Marlene? É uma campanha anual de conscientização e combate à violência contra a mulher no Brasil. E, infelizmente, neste mês de agosto, né, simbolicamente, em que há a campanha, uma maior intensificação dessa campanha, né, de combate à violência contra a mulher, nós registramos diversos feminicídios aqui em Sorriso, na nossa região, né, no Centro-Norte. Nós tivemos o episódio aqui do Pesqueiro em Sorriso, aqui em Sinop também o caso da Fono. Né, exatamente. Um pouco mais distante, mas não tanto o moço ali em Lucas do Rio Verde, que também matou a companheira. Exatamente. Então, infelizmente, neste mês de agosto, em que as campanhas se intensificam e que a conscientização se intensifica, nós registramos, infelizmente, mais episódios de feminicídio. E aí é o que eu sempre digo. Eu penso que os feminicidas, eles contam
com a frouxidão da lei e com a impunidade que tem imperado no Brasil. Essa é a grande verdade. Eu sempre digo, e é preciso reafirmar isso à população, nós somos o país da impunidade. Porque, muito embora haja um incremento do balizamento punitivo, como houve a recente reforma legislativa, punindo o feminicídio de 20 a 40 anos, na prática, com uma aplicação de pena de 25, 30 anos, com as frações de pena na execução penal, com os benefícios da execução penal, com a remissão, essa pena vai sendo diluída aos poucos, que na prática o feminicídio ele cumpre 7, 8, quando muito 9 anos de reclusão, de modo que ele troca esse período de tempo pela prática do crime. É preciso que a gente pense na legislação, não só na punição, no balizamento punitivo, mas também que haja uma reforma sensível e que essa reforma precisa ser imediata, o quanto antes, na execução da pena. É preciso que a gente reflita sobre a execução da pena e os benefícios da execução penal. É preciso que a legislação seja levada mais a sério e que a punição seja mais efetiva. O senhor citou, inclusive, para nós antes, que a senadora Buzzetti esteve, inclusive, nesse júri aqui em Sorriso presente, vendo presencialmente o choque que representa para uma comunidade como Sorriso ter uma situação como essa do Gilberto registrada aqui, né? O senhor acredita que nossos representantes políticos vão avançar, buscar avanço nesse sentido? A senadora Margarete Buzzetti esteve, de fato, presente aqui na solenidade, acompanhou todo o julgamento, acompanhou a família enlutada, e é preciso que não só a senadora Margarete, como os outros representantes do Estado de Mato Grosso no Congresso Nacional, os outros senadores e todos os deputados federais, façam coro e façam voz, junto ao Congresso, para que haja, de fato, ao menos uma discussão, para que seja iniciada uma discussão, uma maior reflexão, um maior aprofundamento, sobretudo, sobre a Lei de Execução Penal de 1984. É preciso que a gente consiga, ao menos, discutir para fins de revisão, de modo a trazer à sociedade esse sentimento de punição e de aplicação concreta da lei e de forma efetiva. Hoje, como está, essas progressões estão colocadas para todo tipo de crime, doutor? Exatamente. A progressão de regime são frações de tempo, e aí elas variam se o crime é praticado com violência, sem violência, se é com resultado morte, se é reincidente, se é primário, mas elas vão partindo de frações pequenas, elas vão aumentando de modo a beneficiar aí o criminoso, no sentido da progressão de regime, porque nós temos um sistema progressivo de regime. Sim. Fechado, semiaberto e aberto. A partir do cumprimento dessas frações, ele vai sendo inserido em regime menos gravoso. Só que a despeito do cumprimento dessa fração, também é o que a lei prevê de remissão de pena. A cada 3 dias de trabalho ou de estudo, diminui 1 de pena. É preciso que a gente reveja isso também. E altere justamente esse cenário. 3 para 1, que seja então 30 para 1. Perfeito. 2 meses de trabalho para 1 dia de pena. Uma fração diferente, porque 3 para 1 é muito. Tá muito em 1 leve ano de isso, pena, né? ele consegue reduzir 1/3. De modo que 1 ano de pena, ele reduz 4 meses de pena. E a gente De 1 ano, ele cumpre 8 meses. Nós precisamos pensar que toda essa estrutura, inclusive para a oferta, não estou dizendo que não precise, porque o objetivo é realmente ressocializar, mas isso tudo é bancado com o caixa do cidadão, doutor? Vamos lá, Marlene. O objetivo é ressocializar, mas também é prevenir e punir. Perfeito. As pessoas esquecem que a pena, ela carrega em seu propósito 3 finalidades. Eu escuto muito hoje. E tem o tal propalado discurso ressocializador. E nós não negamos isso. É evidente que a pena também tem o propósito de reeducar, ressocializar e reinserir. Até porque a gente não tem prisão perpétua, esse indivíduo. doutor? Então Exatamente. precisa pensar nesse aspecto. Então a pena tem esse propósito. E nós não negamos esse propósito, nós devemos trabalhar justamente para atingir também essa finalidade. Mas o que nós não podemos perder de vista é que a pena também tem a sua função punitiva e preventiva. Porque a partir do momento em que não se pune de forma adequada a um feminicida, passa a estimular e a encorajar outros feminicidas a também matarem as suas companheiras e ex-companheiras, repetirem o comportamento, porque a pena não tem cumprido a sua finalidade de prevenção, quer específica, quer geral. Porque as pessoas se sentem estimuladas para praticar o crime porque se alimentam desse sentimento de impunidade. E nesse caso, por exemplo, doutor, esse caso ainda traz mais receio à população, porque, assim, há estudos em que mostra que mesmo depois de cumprir a pena, essas pessoas que foram presas por estupro e por pedofilia, por exemplo, elas voltam a fazer, mesmo pagando a pena na prisão. Exatamente. Nós temos o exemplo claro aqui do Gilberto, do monstro de Sorriso.
Ele já houvera matado antes, já houvera praticado crimes contra a dignidade sexual antes e reiterou no comportamento. Então nós temos, assim, criminosos contumazes, né? Pessoas que vivem do crime, praticam crimes e vão cada vez mais desenhando na sua ficha criminal cadáveres, né? Vítimas. Consciência zero, né, doutor? Porque a gente vê, cumpre pena, deveria adquirir um pouco de consciência que fosse, mas às vezes sai pior do que entrou. Exatamente. Eu penso, Marlene, que já passou da hora, já passou do momento. E aí é importante que o povo, a população, o povo que nos escuta e que elege os representantes. Porque os representantes estão lá para atender o interesse do povo. E é importante agora que a própria população, de uma certa forma, cobre os seus representantes para trazer ao menos a discussão à mesa. Nós precisamos voltar a discutir ao menos a discussão de uma reforma na legislação penal, na execução penal e, por que não, Marlene, também na questão das vedações, por exemplo, da pena perpétua. Perfeito. Tem situações em que precisa começar a pensar, infelizmente, nesse sentido, né, Como doutor? nesses casos, por exemplo. Tecnicamente, nós sabemos que é uma cláusula petrificada, artigo 5º, seria imutável, mas nós precisamos discutir, ao menos discutir. Eu entendo, Marlene, que como nós passamos de uma ditadura na década de 80 para um regime democrático, então nós passamos, né, nessa transição, eu entendo algumas cláusulas que foram petrificadas. São hoje 45 algumas garantias anos constitucionais, ainda. mas nós temos hoje. Então eu entendo a preocupação do constituinte originário, a vedação, né, que previu a vedação da pena de morte, da prisão perpétua, porque nós vínhamos de um regime autoritário e ditatorial. Sim. Então nós entendimos a preocupação e naquele instante era importante, naquele momento histórico, era importante essa vedação pelos abusos que vinham sendo cometidos a partir de um regime ditatorial. Perfeito. Só que nós temos hoje de Estado democrático, só de promulgação da Constituição, quase 40 anos. Exato. De 88 para cá são quase 40 por anos. aí. Então, já nós temos uma Constituição jovem, mas Consolidada. consolidada, minimamente madura, e que a gente já chegou à consciência de que também do jeito que está não está resolvendo. Então nós precisamos, pelo menos, admitir a possibilidade de rediscutir sobre isso. Começar a conversar. Perfeito. Exatamente. Ano que vem, outra eleição, e a gente vai precisar colocar isso também na pauta. Disso e fingir que a gente não está vendo isso, porque se o senhor não tem a ferramenta para trabalhar, se o juiz não tem a ferramenta para trabalhar, como é que faz? Exatamente, Marlene. Lembrando ao ouvinte que nos acompanha e que fez a ponderação, é a mesma cláusula. A cláusula constitucional que proíbe prisão perpétua. A prisão perpétua também proíbe a pena de morte. A pena de morte. Então é a rediscussão da mesma cláusula aí, da mesma ideia petrificada da Constituição, do mesmo inciso do artigo 5º. Que aí a gente daria um pontapé para começar essa conversa, né? É uma rediscussão. É preciso que ao menos a gente consiga sentar para discutir junto à sociedade e os demais poderes sobre essas questões. Essa frouxidão, o senhor usa um termo, não sei se esse ou assemelhado no início da sua fala aqui, ela traz outros resultados para o Brasil. Não é só a questão da violência contra a mulher. O tráfico de drogas, por exemplo, praticamente um estado paralelo que nós temos aqui nesse país hoje, né? E não é Sorriso, não, é o Brasil mesmo, né, doutor? Exatamente, né? É o crime organizado, né, que tem intensificado, tem... de acordo com as suas próprias regras. Se beneficiando disso tudo aí, a partir da distribuição da droga, que é uma atividade ilícita bastante lucrativa, com muito ganho financeiro, o tráfico de drogas, o tráfico internacional, a lavagem de dinheiro, né, toda a operação, a engenharia financeira em detrimento da saúde pública e estimulando ainda mais uma violência, uma criminalidade, porque o território do tráfico ele gera disputas, e essas disputas são violentas, né? E muitas vezes desencadeiam aí a prática das mais variadas infrações, não só patrimoniais, furto, roubo, como, sobretudo, os crimes dolosos contra a vida, os homicídios, até por conta também do acerto de contas e de uma disputa de espaço. Entre eles, nessa semana a gente teve novamente uma ação forte, né, no estado de São Paulo, principalmente das polícias, no sentido de coibir isso, mas parece que vai naquela onda do enxugar gelo, né, doutor? É preciso que o Estado democrático, por intermédio de suas instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal, enfim, todos os demais órgãos encarregados, né, do combate ao narcotráfico, que se mantenham firmes, fortes, atuantes, de forma investigativa, efetiva, para combater o crime organizado em nome
do império de um Estado democrático em nome do império da lei. Perfeito. Diga-me. E a gente vê a consequência disso, doutor, porque aumentou, né, as facções criminosas, né, na verdade aumentou o domínio delas, né, em todos os lugares praticamente, coisa que antigamente a gente não tinha, né, essa proximidade com pessoas usuárias, inclusive de droga, aumentou aí também a quantidade de pessoas que se tornaram usuários de drogas, e a gente também vê pouco incentivo para a recuperação dessas pessoas, inclusive, né? É toda uma frente, né? Para o combate ao problema, eu digo que assim, nós devemos combater em todas as frentes possíveis, né? Não só na área de segurança, mas também na área social, numa área humanitária, na saúde, educação, são todas as frentes. Há de se ter uma articulação conjunta, né? Perfeito. Um propósito conjunto ali junto às demais áreas, é saúde, é educação, é cidadania, é segurança pública, é sistema legislativo, é edição de leis. Então, é preciso que o Estado ele se articule numa comunhão consciente de esforços para que vá resolvendo o problema de uma forma conjunta, né? Não só num segmento pontual, né? De maneira isolada. E a consequência disso, doutor, a gente vê muitas crianças praticamente já entrando no crime, né? E executando, né? 13, 14, 16, 17 anos. Infelizmente. Coisa que antigamente, por exemplo, quando tinha os pais, os avós da gente falavam sobre o ladrão roubava porque não tinha aquilo, queria ter aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa morre por causa de R$50, por causa de um celular. Porque fez um gesto, né? Com a mão. Porque fez um gesto com a mão. E assim, o criminoso muitas vezes está drogado, está em efeito de substâncias tóxicas, né? E aí a pessoa não pode nem reagir, porque ela morre por causa de uma trouxinha de droga. E infelizmente, e aí são duas considerações importantes, né? Muitas vezes as facções elas arregimentam menores de idade, contando com a inimputabilidade, que são menores de 18 anos. Assume o crime. Não ficarão presos, exatamente. E nada mais esses relatos, Milene, nada mais são, né, os relatos, do que a banalização da vida. O Brasil é o país, de acordo com os dados de 2023, o Brasil, em números absolutos, é o país campeão do mundo no número de homicídios. Campeão do mundo. Do mundo no número de homicídios. O que significa que a vida tem sido banalizada cada vez mais. Verdade. Se assassina um gari por uma discussão de trânsito, se assassina por uma trouxinha de droga, se mata por razões insignificantes, sem motivação nenhuma, nada. Porque a vida humana tem perdido o seu valor e tem sido banalizada de uma maneira geral. Então é preciso de uma reflexão, e aí eu me pauto sobre isso e debruço mais uma vez, que a gente consiga discutir para conseguir defender de forma eficiente o bem jurídico maior, que é o bem-vida, porque resulta justamente nesses episódios em que você tem dito, Milene. Cidadão diz aqui que no Brasil quem faz a lei é o STF, não o Legislativo. E o STF diz ele que apoia bandido, então isso jamais vai acontecer. O que é que o senhor diz para este cidadão? Eu preciso que a gente... eu digo que a gente tem que discutir no nível legislativo, a partir da edição de leis, para que a gente consiga aplicar a lei no caso concreto. Perfeito. Muito embora essas leis possam ser interpretadas de maneiras diversas. De maneiras diversas, cabendo aí aos intérpretes da lei, os julgadores, né, as suas interpretações no caso concreto. Né? Eu posso até citar um exemplo rápido aqui, Marlene, para que a gente possa contextualizar, mas recentemente agora, o STJ ele equiparou a amamentação ao trabalho. Quando nós falávamos da execução penal. Sim, né? Sim. Você estava falando aqui de mulheres presas, eventualmente. Isso, então vamos lá. Cada 3 dias de trabalho ou de estudo, diminui um de pena. É isso que a lei prevê. Perfeito. Trabalho ou estudo. E o STJ acaba de decidir que a amamentação é como se fosse um trabalho. Pra o que me parece um absurdo. Exatamente. É o que é um absurdo, porque a amamentação é um dever. E não pode um dever ser transformado num benefício. E amamentar não é trabalho e nem estudo. Então é uma interpretação, a meu ver, distorcida da lei, que gera um benefício indevido, de modo a diminuir a pena de quem deveria continuar mais tempo preso. Essa é uma opinião jurídica, uma ginástica interpretativa no sentido de beneficiar algumas mulheres que deveriam permanecer mais tempo presas, que estão sendo colocadas em liberdade antes da hora, porque a amamentação
não é trabalho, não é estudo e não precisamos de esforço intelectual para chegar a essa conclusão. Temos que diminuir os dependes da lei, né, doutor? Porque quando a gente faz uma pergunta a um professor, um jurista, ele vai dizer, depende, cada caso é um caso. É, muitas vezes não há depende, às vezes é como a lei diz, ó, trabalho ou estudo. Uhum. A amamentação não é um ato de trabalho nem de estudo, então Então não é uma seria um depende. interpretação A lei, errônea aqui, a no lei é caso. objetiva. Perfeito. Então eu penso que nós devemos sempre se atentar à edição de boas leis, e Sim. boas leis, elas dão menos margem a interpretações, porque elas são mais Perfeito. objetivas, Isso. e também contando aí com o Poder Judiciário, de modo a melhor interpretá-las, também comprometidos que devem estar com a segurança pública e a segurança da sociedade. Antes o cidadão diz vivemos uma ditadura e a gente não pode nem deixar de considerar isso, porque assim, hoje nós nos trancamos dentro de casa com medo do bandido que está solto na rua de repente, né, doutor? E isso é o resultado de tudo que a gente está falando aqui. Exatamente. Infelizmente. Esse é o produto de toda essa Situação dessa aí, insegurança doutor. pública que nós estamos experienciando. O senhor vê como isso, um prognóstico no futuro? Marlene, nós vamos trabalhar, nos compete trabalhar. O Ministério Público, dentro das suas atribuições, o que nós podemos fazer é continuar trabalhando de forma firme, efetiva, rigorosa, nos termos da lei, punindo feminicidas, punindo homicidas, estupradores, desenvolvendo o nosso trabalho da melhor forma e contando que sejam editadas boas leis para que o nosso trabalho surta ainda mais efeito e a sociedade sinta-se ainda mais protegida. Mas precisamos da participação de toda a comunidade, das opiniões, da discussão do tema, falar de política, que é um assunto que o povo corre. Quando a gente fala de política, a gente está falando também de legislação, porque é o legislador que vai lá e escreve. O senhor usa o texto feito pelo legislador, não é? Exatamente. Eu aplico a lei no caso concreto. Uhum. Nós aplicamos exatamente a lei ao caso concreto. Se a lei diz que a pena é de 10 a 20, de 20 a 30, e que com 50% ou 55% ele vai progredir, nós, aqui no cumprimento da lei, vamos dar os direitos a que a lei prevê, porque nós somos cumpridores da lei. Eu sou um soldado da lei. Perfeito. Aqui em Mato Grosso, temos uma ação determinada pelo governo do estado, chamada Tolerância Zero. O senhor tem acompanhado, e o senhor dizia antes que Sorriso possivelmente venha a ter um índice menor de crimes contra a vida fechando o ano aí do que teve antes do início da dita guerra de facções. Exatamente. É um resultado disso na sua Sim, opinião? é um resultado. E eu quero aqui registrar aqui, Marlene, de público, o trabalho da Polícia Judiciária Civil, da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui em Sorriso. São agentes da DHPP que têm trabalhado de forma contínua, efetiva, para trazer essa resposta à sociedade, elucidação dos casos, dos homicídios praticados muito esse ano. importante, né, doutor? Todos os também. homicídios praticados em Sorriso esse ano, homicídio e feminicídio, todos eles foram elucidados e apurados, com autoria, circunstância, dinâmica e motivação. 100% de apuração efetiva em suas investigações. Então, é resultado, é o trabalho e até a última estatística, até agora o fechamento do mês de agosto, nós temos uma mínima histórica aí dos últimos 5, 6 anos aqui na cidade de Sorriso. Esperamos continuar assim. Trabalho de integrado entre as polícias, Ministério Público, Poder Judiciário, no combate a esses agentes criminosos.